agora vamos partir para a análise do exame. Por que esse paciente está fazendo exame? O paciente tem tosse, paciente tem dispneia, paciente grande tabagista, perda de peso e tá com 2 familiares que moram no mesmo apartamento com o coronavírus. E aí? O mais difícil, né? O paciente tem um monte de coisa, tá parecendo até que é a vida real. Vou te falar que ele é hipertenso, vou te falar que ele é diabético. Tá parecendo o seu posto de pronto atendimento lá, né? Quem tá rodando na UPA percebe que no livro o paciente só tem uma queixa, né? Na vida real ele tem um monte de comorbidade junto. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais difícil, né? Antes da gente chegar lá, enquanto você pensa nesse monte de patologia, o paciente é masculino ou feminino? Isso funciona relativamente bem, identificar aqui as silhuetas mamárias, né? Para pensar que a paciente é do sexo feminino, lembrando que homens que tenham mais peso, obesos, podem ter uma sombra mamária aqui também, e homens muito musculosos também podem ter a sombra do peitoral aqui marcando. Então, estamos olhando para uma senhora de 62 anos, com tosse, com falta de ar. Primeira coisa do exame, e aí, tá normal ou tá alterado? O exame está nitidamente alterado, a gente não ia gastar aqui a nossa segundona com um exame normal. Tá, uma das coisas que acontece quando a gente olha para a radiografia de tórax é o quê? A gente congelar, né? Não sabe por onde começar. E aí você vai encontrar quantas maneiras forem para interpretar, quantas pessoas veem. Cada um tem o seu jeitão, tem alguns mnemônicos que se usa, algumas sequências para interpretar, que te ajudam a ter um norte, mas não adianta, é igual, eu costumo brincar que é igual ter a receita do bolo, né? Você ter a receita do bolo não te garante que você faz o bolo. Quem já tentou cozinhar, quem já tentou fazer um bolo, sabe que o buraco é mais embaixo. Então, às vezes fala assim, vou te mostrar a fórmula, e vem lá com o ABCD, ABCDE, ABCDF, GH, e às vezes a pessoa tem isso em mãos e fica confusa na hora de aplicar. Quando a gente está olhando para uma radiografia de tórax, toda vez, e quem é aluno nosso do curso de raio-x está cansado de ouvir isso, a gente martela que o estudante, quem vai interpretar, tem que ter a base firme, a base sólida. E a base vem desde você identificar a técnica, saber o padrão normal, né? Então, quando você faz isso, você ganha consistência para identificar os padrões alterados. Então, a galera já está respondendo aí que o exame está alterado, paciente de sexo feminino, massa. Estamos olhando para uma radiografia de tórax em PA. Qual que é a principal alteração desse exame? Ficou mais difícil já com a pergunta, né? Geralmente a resposta é querer dar um nome de uma doença. A gente vai lá e responde, uma doença. Mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Aí você está decorando o padrão. Na hora que o padrão mudar um pouquinho, ou ele associar com alguma coisa, a sua possibilidade de se equivocar ou de deixar passar alguma coisa aumenta. Então vamos fazer junto. Aonde está a principal alteração desse exame? Ela está na traqueia, ela está nos vasos, ela está no coração ou nos campos pulmonares. Beleza. O que mais está alterado, o que mais chama atenção no exame são os campos pulmonares. Massa. Dos campos pulmonares, o que aconteceu com os campos pulmonares?
Ficaram mais brancos ou mais escuros? E aí? Os campos pulmonares ficaram mais escuros que o habitual. Beleza, até aí tá tranquilo, tá fácil. O que mais que a gente avalia? O tamanho, né? As dimensões. Olha aqui quantos arcos costais a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos os 12 arcos costais estão incluídos aqui. Então você teve o quê? Você teve um aumento da amplitude dos campos pulmonares. É unilateral ou bilateral? É bilateral. Beleza. Bilateral. O que mais que tem aí? O que mais? Agora que você viu que aumentou, os campos pulmonares aumentaram de tamanho, o que você está vendo a mais que já responderam aí? Retificação da cúpula diafragmática. Qual que é o aspecto normal da cúpula diafragmática? A cúpula diafragmática geralmente é assim, né? Esse é o aspecto normal da cúpula diafragmática. Olha como está retificado. Dá para você passar uma linha aqui e dizer como começa e como termina. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o pulmão expandiu. O pulmão expandiu e aí o diafragma não volta à sua posição normal. Então o pulmão está o quê? Hiperinsuflado. Até aí, beleza, tudo certo. O que mais que tem? Alguém já respondeu aí o quê? Aumento dos espaços intercostais. Esse aumento dos espaços intercostais, ele é até meio subjetivo, né? Você tem que ter uma imagem boa do normal. E se o paciente for muito longilíneo, às vezes você pode se enrolar com isso. Então, você vai valorizar esse aumento dos espaços, da amplitude dos espaços, do espaço entre os... o aumento do espaço em si, né? Do espaço intercostal, quando você encontrar mais coisas, tá? Como, por exemplo, a hiperinsuflação e a retificação das cúpulas diafragmáticas. Então, resume até agora: pulmão mais escuro, retificação das cúpulas e aumento dos campos pulmonares e dos espaços intercostais. Com isso aí, a gente já começa a pensar em quê? Começa a pensar em DPOC. Massa. Quais são as duas principais coisas? Quando a gente fala de DPOC, a gente está falando de duas coisas principalmente, né? A gente está falando de bronquite crônica e a gente está falando de quê? De enfisema pulmonar.